Tempo é dinheiro, já diz o antigo ditado. Mas por mais que essa seja uma máxima, sabemos o quanto é difícil alcançar a máxima produtividade na indústria da construção. E para ajudar a gerenciar e medir os indicadores de produtividade da sua mão de obra dentro do canteiro de obra, preparamos essa planilha de cálculo de RUP. A RUP nada mais é do que um indicador de eficiência, de produtividade, e significa razão unitária de produção. Então, através dessa planilha, a gente vai mostrar como que a gente consegue calcular os nossos índices de produtividade e, com base nisso, retroalimentar os nossos orçamentos de obra e até prever melhor ali os índices de produtividade da nossa mão de obra no planejamento de obra e conseguir ali ter uma maior previsibilidade e eficiência, tanto no planejamento como no orçamento de obras. Então eu vou apresentar aqui como que faz o preenchimento dessa planilha e quais são os resultados que ela vai nos apresentar. Então primeiro aqui eu vou colocar o nome da obra, Montes Claros. Vou colocar aqui o nome do responsável, Jairon Barros. Serviço analisado. Vou colocar aqui que é alvenaria em bloco cerâmico. O período da análise. Eu vou colocar aqui o período de 24/4 a 28/4. 24/4 de 2023 a 28/4 de 2023. Então, a gente tem aqui a execução desse serviço vai ser realizado por 2 pedreiros e um servente. Eu já deixei aqui nessa planilha preenchido as 2 funções. Aqui a gente tem o espaço para outros serviços com maiores quantidade de funções, né, para execução. Então você pode colocar aqui o carpinteiro, o armador, o eletricista, enfim, de acordo com a composição da equipe para cada serviço. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma equipe com 2 pedreiros e um servente. Então, na segunda-feira, eu tive aqui 2 pedreiros que começaram a trabalhar 7h30 da manhã e concluíram as suas atividades às 17h30. E durante esse tempo, eles tiveram 1 hora de almoço. Vou colocar aqui 1 hora. Então aqui, a própria planilha já calcula para a gente qual é o total de horas trabalhadas desses 2 pedreiros nesse dia. Então a gente teve 18 horas trabalhadas. E eu tive nesse dia um servente. Vou colocar aqui um servente, que começou também a trabalhar às 7h30, parou às 17h30 e teve 1 hora de almoço. Então aqui teve 9 horas. Então eu tive nesse dia 18 horas, 18 homens hora de pedreiro e 8 homens horas de servente, né, totalizando ali um total de 27 homens hora. E nesse dia eu tive uma execução de 22 metros quadrados de alvenaria. Então aqui, quando eu faço esse preenchimento da produção realizada, ele já calcula para mim que a gente teve 0,82 horas homens para cada metro quadrado de pedreiro e 0,41 horas homem de servente, totalizando aqui um total de uma RUP de 1,23 horas homem para cada metro quadrado de alvenaria realizado, né? Aqui a gente já tem o cálculo das RUPs, aí eu vou explicar a tipologia de cada uma dessas RUPs aqui, mas vou preencher aqui a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então no segundo dia eu tive os 2 pedreiros, nesse dia eles começaram a trabalhar um pouco mais tarde, às 8 horas, e pararam um pouco mais cedo por uma causa específica que pode acontecer no canteiro, como falta de material. E eles tiveram aqui 1 hora de almoço, uma parada, desconto de parada.
Então, nesse dia, eu tive 14 horas de pedreiro. E um servente também começou também às 8 horas e foi até às 16 horas, 1 hora de parada. Nesse dia eu tive 14 horas de pedreiro e 7 horas de servente, totalizando 21 homens horas. E eu executei 15 metros quadrados de alvenaria. Então aqui a gente já tem que a RUP do pedreiro nesse dia foi de 0,93 e a RUP do servente 0,47. Então você observa que nesse dia já levamos mais tempo para executar o mesmo metro quadrado de alvenaria. Na terça-feira, tive os 2 pedreiros novamente, começaram a trabalhar às 7h30, foram até às 17h30, mas eles tiveram 2 horas de almoço nesse dia, 2 horas paradas. Então aqui tiveram 16 horas trabalhadas para os 2 pedreiros. E o servente, teve um servente, 8 horas, começou às 7h30, parou às 17h30, 2 horas de parada. Então, nesse dia eu tive 16 horas de pedreiro e 8 horas de servente, totalizando 24 homens hora. E nesse dia executamos 18 metros quadrados de alvenaria. Então, aqui a gente já tem a RUP do pedreiro foi de 0,89 e a do servente de 0,44, totalizando aqui uma RUP diária da equipe de 1,33. Vou agora copiar para quinta e para sexta os mesmos horários, para a gente ter aqui o resultado final. E a gente vai preencher também aqui as produções variando, 19 e 21. Então aqui a gente tem as RUPs diárias de cada dia e a gente tem aqui o conceito das RUPs cumulativas, RUP máxima, RUP mínima, RUP mediana e a RUP potencial, né? Isso aqui a gente tem para cada função e a gente também tem aqui a RUP conceitual de cada da equipe total. Aqui embaixo a gente tem os conceitos. Então a gente tem aqui a RUP máxima, é a RUP do dia em que se teve a pior produtividade. Então foi o dia em que a gente gastou mais homens hora por metro quadrado de alvenaria. Então nesse caso aqui, a RUP máxima foi na terça-feira, 1,40. A gente tem a RUP mínima, é a RUP no dia que se teve a melhor produtividade. Nesse caso foi na quarta-feira, a RUP de 1,14. E temos também aqui a RUP mediana, que foi 1,26. E a gente tem também a RUP cumulativa. A RUP cumulativa elimina aqueles dias ruins atípicos, ou seja, dias que fugiram da curva da produtividade que a obra estava apresentando como tendência, pontos acima da curva cumulativa. Corresponde à mediana dos valores da RUP diária abaixo da RUP cumulativa, ou seja, desconsidera a RUP cumulativa e valores superiores à RUP cumulativa e tira-se a mediana dos demais valores ali que estão abaixo da RUP cumulativa. Esse vai ser o resultado da RUP potencial. Então, pessoal, aqui nessa planilha, você consegue fazer o preenchimento e extrair dela as suas médias de produtividade, que vai orientar você em orçar melhor os seus orçamentos, em prever melhor a curva de execução das suas atividades no canteiro de obra, e a gente espera que vocês consigam tirar bastante proveito dessa planilha.